alegria poder compartilhar com você mais uma vez um dos ensinamentos mais importantes dentro da teologia de Paulo. Todos são importantes, só que essa é uma base para que você entenda toda a sua teologia nas suas mais diversas ramificações dentro do pensamento de Paulo, certo? Que é a nova vida em Cristo. Então, se você entender a nova vida em Cristo em Paulo, você vai conseguir entender os outros discursos deles, os outros pensamentos que ele explora nas suas 13 epístolas. Então, nova vida em Cristo, ou nascimento em Cristo, é uma ideia desde o Antigo Testamento dentro da visão de Paulo. É uma novidade de vida e ela é uma novidade de vida que é distantemente escatológica, como está lá em Isaías 43, 19, Jeremias 31, 22, Ezequiel 34, 25 e outros textos do Antigo Testamento, do qual tem toda a base da teologia de Paulo. E Paulo, então, ele afirma de que em Cristo o que é velho já passou e tudo se fez novo e é anunciado no aspecto escatológico. Na visão de Paulo, tudo aquilo que já aconteceu, todo o passado, toda a vida anterior sem Cristo, com Cristo isso já não faz mais sentido, isso já não pertence mais. 2 Coríntios 5, 17, Romanos 12, 2, 1 Coríntios 11, 25, Gálatas 1, 4, Efésios 2, 10. Todos esses textos e muitos outros textos vão falar que o velho homem, tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, no momento que ele encontra Cristo, isso já não faz mais sentido, isso não existe mais. Agora ele tem uma nova vida em Cristo. Essa expressão que Paulo usa muito nas suas epístolas, em Cristo, é uma das funções ou das formulações mais presentes na teologia de Paulo. Por isso que eu disse que é muito importante entender isso para que você entenda o pensamento de Paulo, porque é muito forte, é muito presente nos seus textos. Porque em Cristo significa o quê? Para Paulo, a comunhão consciente que todo cristão tem com o Senhor. Se eu estou em Cristo, eu sou consciente, eu sou plenamente convicto da minha comunhão com Cristo. Romanos 8,39 diz isso, Filipenses 2,1, Filipenses 4,7 e também 4,13. Se eu sou em Cristo Jesus um só, eu tenho consciência plena disso. Eu estou conectado com Ele, eu tenho plena comunhão com Ele. Há também numerosos enunciados em Paulo que contém fatos objetivos que declaram o que Deus fez em Cristo. Isso está em Romanos 3, 24, 1 Coríntios 1, 2, 2 Coríntios 5, 19 e assim também demais textos falando desses fatos, do que Cristo fez. A solução pode ser encontrada no termo paralelo que Paulo usa em Adão, em Cristo em Adão. Para Paulo, existe de forma bem clara e objetiva, dois tipos de crentes ou dois tipos de pessoas. Aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Quem está em Adão é descendente de Adão no aspecto carnal e também espiritual. Porque se está em Adão, ele está morto espiritualmente falando. Então, quando ele usa essa expressão em Adão ou em Cristo, ele está, na verdade, fazendo um paralelo. Se eu estou em Adão, eu não posso estar em Cristo. E se eu estou em Cristo, Adão já morreu para mim. Assim como Adão é o chefe, é o representante da velha raça, de toda a raça humana, assim também Cristo é o chefe e representante da nova humanidade. Se eu estou em Cristo, eu faço tudo novo. Romanos 5, 12. E é importante esse texto, porque assim a gente então passa a entender isso aí. Eu queria ler com você esse texto, para que a gente possa entender melhor lendo o texto, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, em Adão, todos aqueles que estão conectados em Adão,
já estão mortos em seus delitos e pecados. É isso que ele usa a expressão em Adão e também em Cristo. Então, em Cristo, eu faço tudo novo. Em Adão, eu continuo na velha natureza. A solução pode ser encontrada, então, nesse paralelo. Para eu entender a nova vida em Cristo, eu posso usar sempre esse paralelo ou essa ilustração. Em Adão e em Cristo. Eu estou em Adão ou eu estou em Cristo? Se eu estou em Cristo, eu não tenho mais nenhuma característica e nenhuma conexão com o Adão, com o velho Adão. Então, Paulo usa muito esse paralelo em Cristo e em Adão. E ele também usa muito o paralelo na carne e no espírito. Se o oposto de estar em Cristo é estar em Adão, o oposto de estar em espírito é a carne. Então, para Paulo, estar vivendo pelo espírito e não pela carne, significa que agora eu não sou mais dominado por essa carne. Mas o que seria essa carne? É uma questão física? É uma questão de matéria? Não. Tem relação com o pecado. Eu já não sou mais controlado por esse pecado, dominado por esse pecado. É o Espírito que me conduz. É o Espírito que me leva a ter uma vida de piedade, uma vida de santidade. Não sou mais controlado pela carne que me faz fazer tudo aquilo que é desejável a ela. A ela o quê? A questão física? Não, do pecado. O pecado quer que eu faça, ele quer me direcionar a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas por causa do Espírito, por isso eu vivo no Espírito, o oposto da carne, eu faço aquilo que agrada ao Senhor. Então não estar na carne, e a ideia que Paulo usa aqui, é que existe duas esferas de vida. O velho aion, ou em alguns vão dizer aeon, que é na carne, no termo original, que tem a ver com pecado e morte. A carne é o pecado, e por ser pecador, me leva então à morte. E o novo aeon, ou no espírito, que é da justiça e da vida. Eu sou agora justo por causa de Cristo. E eu sou aquele que está na carne ou em Adão, é injusto por causa do pecado. Isso está então em Gálatas 2:20. No velho homem ou na carne, as preocupações da carne, do mundo e da vida natural era o foco principal a fim de sua existência. Por isso a carne é no sentido que a existência toda do homem está direcionada por causa do pecado. É ele que me direciona, é ele que faz eu fazer todas as coisas, as minhas ações, reações, meu estilo de vida. É toda direcionada pelo pecado. Mas no novo aeon, ou seja, no Espírito, as coisas de Deus e de Cristo tornam-se prioridade, primordial, principal. Eu sou guiado a fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu já não sou mais escravo do pecado, da carne. Eu sou escravo de Cristo. Eu faço aquilo que Cristo quer que eu faça. Porque aí ele vai dizer que eu estou morto para a carne. E aqui, morto para a carne, é que eu estou morto para o pecado. Quando uma pessoa passa a viver no Espírito, ela é liberta do domínio da carne, ela é liberta do domínio do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre mim. Para Paulo, se você é dominado pelo pecado, se o pecado é que direciona a sua vida, então você nunca experimentou o viver no Espírito, porque você não pode ser dominado pela carne uma vez que você, então, teve um encontro com Cristo e você passa a viver pelo Espírito. Então, novamente, o texto de Gálatas 2:20, o texto de Gálatas 5:24, 6:14 é muito forte. E o texto de Gálatas 2:20 vai dizer bem isso aí. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é Cristo que vive em mim. Agora é Cristo que passa a morar em mim e eu vivo em Cristo. Não é uma experiência subjetiva, não é uma experiência teórica, mental, mas uma afirmação
do fato teológico de Paulo de que o crente deve aceitar pela fé como fundamento da sua vida, que é viver pelo Espírito. Então, o texto de Romanos também, que é um texto interessante, clássico de Paulo, que é onde ele vai falar disso, Romanos 6, de 1 a 11, e eu queria ler com você, pelo menos, o versículo 5 de Romanos 6, de 1 a 11, que diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo está dizendo. Assim como eu sou unido com ele na sua morte, eu estou também unido com ele na sua ressurreição. Logo, eu estou livre do pecado. Morrer e ressuscitar com Cristo significa a morte para o velho homem, do pecado e da morte, e participante da do novo homem, que é vida e justiça. E em Colossenses 2, 11 e 12, Paulo tem em vista uma circuncisão espiritual. E também está em Romanos 2, 29, por isso que eu vou ler esse texto, que é apenas um versículo, que Paulo vai falar isso. Ele diz: porém, judeu é aquele que o é internamente, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, ou seja, não segundo a lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, no sentido de que despir-se do corpo, da carne, é equivalente a se despir do velho homem, é se separar do velho homem, é viver uma nova vida em Cristo. Então, eu estou morto para a carne e também eu estou morto para o mundo, porque eu tenho uma nova vida em Cristo. E a união do crente com Cristo, em sua máxima expressão que Paulo usa, tem a ver com que aquele que morreu para todos os rudimentos do mundo, conforme o texto que nós já lemos de Colossenses 2, 20. Novamente, não se trata de uma experiência subjetiva, mas de uma nova esfera de existência no qual o crente segue sua vida. Ele segue a vida guiada pelo Espírito, ele é direcionado pelo Espírito, ele vive pelo Espírito e o Espírito Santo conduz a sua vida. Então, Paulo vai dizer que eu morri para o mundo. E aqui, quando eu me refiro à expressão ou à ideia de que não é subjetiva, é no sentido cognitivo, de teórico. Não é isso, não é só dizer: eu conheço Cristo, eu sei que ele morreu na cruz. Não é só eu apenas expressar isso, porque muitas culturas, muitas religiões pagãs, seitas, acreditam que Jesus morreu, mas apenas ficam numa expressão, e não é uma expressão, é uma realidade, é uma vivência, não é apenas uma questão metódica, teórica, mas não é baseadas apenas em um discurso meramente vazio, mas sim de uma realidade presente. E ele vai falar também da habitação de Cristo. O homem renovado não apenas está em Cristo. Que bonito, não é apenas ele está conectado com Cristo. Ele não apenas está conectado com Cristo no Espírito, mas tanto que Cristo com o Espírito habita nele. Tanto Cristo como o Espírito habita no novo homem e guia esse novo homem. E isso é muito interessante. Há uma habitação de Cristo em nós e do Espírito, onde nós passamos a viver conforme a imagem deles. É a presença de Cristo no crente que assegura a esperança da redenção final, conforme Colossenses 1, 27, que vai dizer da redenção do homem no final. É uma redenção que de fato é real, independente, é o já e ainda não. Independente de qualquer coisa, apesar de que ainda não aconteceu de forma visível, mas ela vai acontecer de forma real. Eu já experimento isso. E essa habitação do Espírito, após a ressurreição, o Espírito torna-se o modo de existência de Jesus como o Senhor em nossas vidas. E a primeira obra do Espírito é o quê? Capacitar os homens a entender a obra divina da redenção. Por isso que não é uma experiência apenas de dizer, mas é de experimentar, de viver Cristo. E esse Espírito é o que nos ajuda, é o que nos leva a entender essa redenção em Cristo. E tem muitos textos que podemos citar para afirmar isso. 1 Coríntios 2, 6 a 13, 1 Coríntios 12, 3,
Efésios 1,17, que esse texto de Efésios talvez é o texto que fica bem mais interessante para que nós possamos ler. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O Espírito Santo também habita no crente, capacitando-o viver segundo o Espírito. Por isso que nós vivemos segundo o Espírito, porque ele passa a habitar em nós. Romanos 8, Efésios 3, Números 3, principalmente Romanos, vai falar muito disso aí. Habitando no crente, o Espírito produzirá. Porque como ele habita no crente, ele produz o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22, e a gente sabe quais são esses frutos do Espírito. Ele faz com que nós tenhamos essa vida de mansidão, de piedade e de amor ao próximo e tudo mais. Então, o viver em Cristo é entender que agora eu passo a viver uma vida onde eu sou guiado pelo Espírito. Só que isso não significa que agora eu não tenha mais luta, ou que eu não tenha nenhuma dificuldade, que agora eu já por estar conectado com Cristo, agora então eu já não faço mais absolutamente nada que é errado. Paulo não está afirmando isso em nenhum momento, porque ele mesmo vai dizer que há uma luta diária, interna, entre fazer o que agrada ao Senhor e fazer aquilo que agrada ao mundo. Porque enquanto nós vivermos aqui, enquanto nós não termos um corpo glorificado, ainda nós teremos essa luta diária entre agradar a carne e agradar o Espírito. Por isso que eu preciso diariamente me alimentar da palavra de Deus, da comunhão, da oração, para que eu possa ser guiado pelo Espírito. Porque senão eu serei guiado pela carne por causa da velha natureza que ainda habita em mim, porque eu ainda não tenho um corpo glorificado, ainda não fui, ainda não morri, ainda não ressuscitei, eu ainda estou aqui. E por ainda estar aqui, eu ainda tenho as minhas lutas diárias, as minhas dificuldades, as minhas limitações, eu ainda tenho dores, eu ainda sofro de doenças, eu estou sujeito a todos os males da carne, do pecado. Mas agora, por causa de Cristo, eu passo a ter forças para enfrentar e para vencer. Como é que eu faço isso? Lendo a palavra de Deus, orando, estudando diariamente, ouvindo a palavra de Deus. Então se você quer ser uma pessoa a cada dia guiado pelo Espírito Santo, a cada dia fazer a vontade do Espírito Santo na sua vida, você tem que ser guiado por ele, precisa deixar ser guiado pelo Espírito, e isso você faz lendo a palavra de Deus, estudando diariamente, orando, buscando ao Senhor em todo o tempo. E você não pode dar motivo para que você seja guiado pela carne. Você deve fugir de toda aparência de mal. Paulo vai dizer isso. Paulo diz, por exemplo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo e eu preciso fugir de tudo aquilo que me aproxima do pecado e da carne. O que eu assistia, eu não assisto mais. O que eu lia, eu não vou ler mais. Tudo aquilo que eu fazia, que me levava a fazer algo que desagradava a Deus, agora não faço mais, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito a deixar as coisas do mundo e a fazer as coisas que agradam a Deus. Mas se eu dou margem para isso, se eu continuo assistindo as coisas que não eram para assistir, se eu continuo a ir a lugares que eu não devo ir, se eu costumo fazer coisas que não é para fazer, então eu certamente serei tomado pela carne. E é isso que Paulo vai dizer aqui. Então eu preciso a cada dia me encher do Espírito Santo. E a Bíblia diz isso. Isso é uma doutrina em Paulo, uma doutrina bíblica muito presente na teologia de Paulo, que eu tenho que ser cheio do Espírito. Então ser cheio do Espírito é se deixar ser guiado por ele. E na visão de Paulo, existem pessoas mais cheias do Espírito do que de outras. É interessante. Como é que eu faço isso? Diariamente estudando a palavra de Deus e sendo guiado pelo ensino da palavra de Deus. E assim eu vou me alimentando diariamente do ensino e da vivência do dia a dia no Espírito. E tem mais. Eu sempre digo que quando Paulo vai dizer sobre a nova vida em Cristo,
significa que existem pessoas que rapidamente desenvolvem uma fé, uma vivência de forma muito rápida. Mas tem outros que é lentamente, que tem muitas dificuldades e ela vai lentamente caminhando, se aproximando conforme a imagem de Cristo. Só que tem um detalhe. Ninguém que uma vez experimentou a graça salvadora de Cristo e que ele está sendo guiado pelo Espírito, retrocede. Ele precisa ser que nem que seja uma tartaruga que anda lentamente, mas ele precisa andar para frente, ele precisa caminhar em direção a Cristo. Ele não retrocede, ele não se torna pior. Ele a cada dia vai se moldando conforme ao caráter de Cristo. E é isso que Paulo vai dizer, que nós devemos ser cheios do Espírito, nós precisamos caminhar em direção a Cristo. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da sua família.